Meu marido tinha outra família. E todos os parentes dele escondiam isso de mim. Quando levei nossos filhos gêmeos embora, a família dele ficou paralisada. No dia do nosso aniversário de casamento, voltei do trabalho 2 horas mais cedo. Comprei um bolo e vinho tinto. Queria fazer uma surpresa para o meu marido, Tiago. Quando abri a porta, não havia ninguém na sala. Do quarto veio o sussurro da minha sogra, Helena. Um deles tem que ser colocado em uma escola particular. A mensalidade e a matrícula custam milhares de reais por ano. Você não pode ignorar isso. Meu sogro, Antônio, suspirou. E como vamos explicar isso para Camila? O que acontece se ela descobrir? E daí? Que se divorcie dele na voz de Helena soou, como sempre, um tom de deboche. Os gêmeos já têm 6 anos. Ela realmente vai permitir que os filhos cresçam sem um pai? Eu estava parada atrás da porta e o bolo que segurava escorregou das minhas mãos. O chantilly e os morangos se espalharam pelo chão como os pedaços do meu coração partido. Naquela noite, Tiago voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na testa e me entregou uma caixinha com um colar. Feliz 7º aniversário, meu amor. Olhei para o seu sorriso terno e lembrei do que havia escutado à tarde. Senti náuseas. A família inteira sabia. A única que não sabia era eu. Ele tinha outra família, outros filhos, e eu era a única idiota nesta casa. Às 3 da madrugada, o despertador tocou. Com os olhos fechados, Camila tateou o relógio para desligá-lo e se permitiu mais 3 minutos na cama. Esse era o único momento de todo o dia que pertencia apenas a ela. 3 minutos em que não era esposa, nem mãe, nem nora. Às 6h30 levantou-se e se vestiu em silêncio. A mulher do espelho tinha 35 anos. Ao redor de seus olhos haviam aparecido linhas finas de expressão, mas sua pele continuava ótima, resultado dos gastos mensais em clínicas de estética. No quarto de casal, seu marido, Tiago, ainda dormia. Estava deitado de lado com uma respiração pausada. A luz da manhã se infiltrava pela fresta das cortinas, iluminando seu rosto. Aquele rosto continuava atraente. Estavam casados há 7 anos. As entradas no cabelo haviam recuado um pouco, mas ele se mantinha em boa forma indo à academia 3 vezes por semana. Camila o olhou por um instante e depois foi para o quarto das crianças. Seus filhos gêmeos, Mateus e Enzo, continuavam em sono profundo. Seus rostos de 6 anos eram como 2 gotas d'água com cílios longos. O coração de Camila se derreteu. Inclinou-se e deu um beijo na testa deles. Mãe! Murmurou Mateus, sonolento. Durma, ainda é cedo, sussurrou Camila. Na cozinha, sua sogra Helena já estava preparando o café da manhã. Na frigideira, fritavam ovos com bacon e pela casa se espalhava o aroma de café. Passado? Bom dia, mãe, disse Camila, arregaçando as mangas. Deixa que eu te ajudo. Não precisa. Melhor acordar as crianças, respondeu Helena, sem se virar. Hoje eles têm uma atividade no colégio e podem se atrasar. O tom dela era o habitual, mas Camila sentiu uma leve irritação. Sua sogra sempre havia sido assim, educada, mas distante. Entre elas sempre existiu um muro. Em 7 anos nunca haviam discutido, mas também nunca haviam se aproximado. Às 7, toda a família estava sentada à mesa de jantar. Tiago lia as notícias no celular. Seu pai, Antônio, lia o jornal. Os gêmeos falavam alegremente sobre um concurso de desenho na escola. Pai, você vai lá ver a gente no concurso? Perguntou Enzo. Tiago levantou os olhos e sorriu com culpa. Desculpem, garotos. O papai tem uma reunião muito importante hoje. Na próxima vez, eu prometo. Você sempre diz na próxima vez, fez bico, Mateus. Desta vez é de verdade, disse Tiago, bagunçando o cabelo do filho. Hoje, à noite, o papai vai levar vocês na sua pizzaria favorita. Querem? Sim. As crianças se animaram na mesma hora. Camila observava a cena e uma sensação estranha voltou a se agitar em seu coração. Tiago era um bom pai, pelo menos aos olhos dos outros. Mas, nos últimos 6 meses, ele havia começado a se ausentar cada vez mais. Reuniões de pais, dias da família, viagens de fim de semana, sempre tinha uma desculpa. Querida,
Você está um pouco pálida, disse Tiago de repente. Só não dormi direito, respondeu Camila, levando à boca um pedaço de pão na chapa. Não se esgote demais, deixe parte do trabalho no escritório para os outros, disse Tiago, colocando um pouco de ovo no prato dela. Agora você é diretora, não tem que fazer tudo sozinha. Ele sabia. Camila era gerente de departamento em uma empresa multinacional em São Paulo, com um bom salário. Quando engravidou, sua sogra a aconselhou a deixar o emprego, afirmando que a família de Tiago poderia sustentá-la perfeitamente. Ela se recusou e insistiu em continuar trabalhando. Por isso, a relação com a sogra sempre foi fria. Depois de deixar as crianças, Camila dirigiu para o escritório. Parada em um semáforo, reparou no banco do passageiro. Havia um fio de cabelo longo, tingido, de verde e levemente cacheado. Não era dela. Ela o pegou e examinou por um bom tempo. Tiago havia lhe dito em várias ocasiões que, por política da empresa, nunca levava colegas de trabalho no banco da frente. De quem era? O celular tocou. Era Tiago. Amor, acho que vou chegar tarde hoje. Jantar com clientes. Tá bom, não beba muito. Eu sei. Te amo. Após desligar, Camila enrolou o fio de cabelo em um lenço de papel e guardou na bolsa. Talvez seja só uma colega que lhe deu carona, disse a si mesma. Não crie paranoias. Mas quando a semente da dúvida é plantada, ela brota e cria raízes. Depois de uma reunião à tarde, Camila sentiu vontade de passar de surpresa no escritório de Tiago. Raramente ia lá. Tiago não gostava. Dizia que não parecia profissional. A secretária reconheceu na hora. Dona Camila, procura o Tiago. Ele saiu depois do almoço. Para onde ele foi? Acho que foi se reunir com um cliente. A secretária desviou o olhar. Camila sentiu. Obrigada. Virou-se e no elevador cruzou com o assistente de Tiago, Marcos. Dona Camila. Marcos pareceu surpreso. Só passei para dar um oi, sorriu Camila. Parece que ele está muito ocupado agora. É um pouco ocupado, muitos projetos. Marcos era incapaz de olhar nos olhos dela. Evidente demais. O coração de Camila se apertou lentamente. Até o assistente dele estava acobertando. Tiago voltou para casa às 22. Cheirava a álcool, mas não muito. Enquanto ele tomava banho, Camila checou as roupas dele. No colarinho da camisa havia um rastro de perfume feminino. Um aroma floral e doce. Não era a marca que ela usava. Amor, me traz uma toalha, gritou Tiago do banheiro. Camila lhe entregou a toalha. Tiago a segurou pelo braço e a puxou para dentro do banheiro. Entre o vapor, a beijou com paixão, como nos primeiros dias do casamento. Mas Camila sentiu o cheiro do perfume emanando da pele dele. Aconteceu alguma coisa? Tiago notou o corpo dela ficar tenso. Só estou cansada, Camila o afastou. Tive muito trabalho hoje. Já na cama, Tiago dormiu rapidamente. Camila olhava para o teto com os olhos bem abertos. 7 anos de casamento, 2 filhos. Parecia uma vida perfeita. E se aquele cabelo, aquele perfume, aqueles olhares evasivos, tudo fosse uma simples coincidência? Ela não queria pensar nisso. No fim de semana, a sogra disse que tinha um encontro de ex-alunos e que levaria os gêmeos. Camila quis ir com eles, mas Helena disse que só haveria pessoas mais velhas e que eles ficariam entediados. Pede pro Tiago buscar vocês depois. Não precisa. O filho da tia Lúcia vai trazer, a gente disse Helena, guardando a roupa dos netos. Vamos jantar lá. Não nos esperem. Camila achou estranho. Raramente a sogra se oferecia para sair com as crianças e menos ainda de forma tão planejada. À tarde, Camila ficou sozinha em casa arrumando as coisas. Em uma gaveta do quarto da sogra, encontrou um pote de comprimidos, ácido fólico, um suplemento para mulheres grávidas. Sua sogra tinha 58 anos. Era impossível que estivesse grávida. Para quem era? Camila segurou o frasco com as mãos trêmulas. Lembrou-se de que no mês passado a sogra havia dito que iria cuidar de uma amiga doente.
ficou fora 3 dias. Quando voltou, da bolsa dela caiu um panfleto de uma loja de roupas para bebês. Ela disse que tinham entregado na rua. Todas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas precisava de provas. Provas diretas e irrefutáveis. Na segunda-feira, Camila pediu o dia de folga e foi a uma loja da operadora de celular. O plano de telefone com Tiago era familiar e a linha principal estava no nome dela. Com a desculpa de ter esquecido a senha, obteve um extrato detalhado das ligações dos últimos 6 meses. Um número aparecia com muita frequência, quase diariamente. As chamadas eram curtas, mas constantes. Às 8 da manhã, ao 12h30, às 9 da noite. Camila anotou o número e buscou nas redes sociais. Na foto de perfil aparecia uma mulher de costas. Chamava-se Laura. O perfil era fechado, mas na foto de capa havia um close de 2 mãos entrelaçadas. Na mão do homem havia um relógio idêntico ao de Tiago. Um relógio de edição limitada, seu presente de aniversário do ano passado. Camila estava sentada no saguão da operadora. Todo o seu corpo gelou. O ar-condicionado do local era frio, mas ela estava suando. 7 anos, 2 filhos. A família feliz que acreditava ter revelou-se uma enorme mentira. O celular tocou. Era Tiago. Amor, o que você quer jantar? Hoje vou chegar cedo. Eu cozinho. A voz dele era tão carinhosa quanto sempre. Camila abriu a boca, mas não conseguiu articular uma palavra. Queria perguntar, quem é essa mulher? Quem é essa criança? Há quanto tempo isso está acontecendo? A família toda sabia, mas no fim só conseguiu dizer, tanto faz. Aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. Só estou resfriada, disse Camila. Bom, vou desligar. Estou ocupada. Precisava de tempo, precisava traçar um plano, precisava pensar no que fazer a seguir. No caminho de volta para casa, Camila chorou sem parar. Um choro silencioso. As lágrimas embaçavam sua visão. Lembrou-se do dia do casamento. Tiago havia dito que a amaria para sempre. Lembrou de quando os gêmeos nasceram e ela quase morreu de hemorragia. E de como ele chorava do lado de fora da sala de parto. Lembrou de cada aniversário, das surpresas que ele preparava. Teria tudo isso sido uma mentira? A ternura, as promessas, os dias e as noites. Ou talvez ele amasse as duas e quisesse ter 2 famílias? Camila secou as lágrimas. Não, isso não podia ser. Tinha que descobrir toda a verdade. E então tomaria uma decisão. Nos dias seguintes, Camila agiu com naturalidade. Trabalhava, cuidava das crianças, cuidava da casa. Mas começou a prestar mais atenção às conversas na casa, a observar cada expressão facial. Sua sogra ia para outro cômodo quando atendia o telefone. Seu sogro a olhava com ar de culpa. O celular de Tiago estava sempre virado para baixo sobre a mesa. Na sexta-feira à noite, enquanto a família assistia à televisão, o celular de Tiago tocou. Ele olhou para a tela e rejeitou a chamada. Quem era? Perguntou Camila com indiferença. Telemarketing. Como são chatos, disse Tiago. Muito chatos. Já que você rejeitou e continuam ligando. Pois é. Tiago se levantou. Vou tomar banho. Deixou o telefone no sofá. Camila olhou para o aparelho preto como se fosse uma bomba. Sabia a senha. Todas as senhas de Tiago eram a data de nascimento dos gêmeos. Podia desbloqueá-lo a qualquer momento e ver o que Laura havia enviado, mas não o fez. Não por medo, mas porque ainda não estava pronta para encarar isso frente a frente. No sábado, Camila disse que precisava fazer hora extra. Saiu de manhã cedo. Dirigiu até um condomínio de luxo em Alphaville. Era o endereço registrado naquele número de telefone. Um complexo lindo, com áreas verdes muito bem cuidadas. Camila estacionou o carro na rua e esperou. Não sabia o que estava esperando. Talvez a confirmação final. Por volta das 11 da manhã, viu o carro de Tiago entrar no condomínio. O segurança liberou a entrada sem fazer perguntas. No banco do passageiro havia uma mulher. Cabelo verde, cacheado, um perfil bonito. Camila apertou o volante com força. Cravou as unhas nas palmas das mãos. Doía, mas não tanto quanto o seu coração.
Viu como o carro desaparecia entre as mansões. Depois ligou o próprio carro e foi embora. Sem lágrimas, sem gritos, uma estranha calma. Tinha chegado o momento do confronto, mas ainda não. Um dia antes do seu 7º aniversário de casamento, Camila foi a um escritório de advocacia. Consultou sobre divórcio, partilha de bens, guarda dos filhos. Após escutar a história, o advogado Dr. Ferraz aconselhou a reunir provas primeiro. O que o seu marido fez é uma infração grave, o que jogará a seu favor na partilha de bens e na determinação da guarda. Quero a guarda unilateral dos meus filhos, disse Camila. No caso de gêmeos, o juiz às vezes concede guarda compartilhada. Mas se a senhora tiver provas da culpa da outra parte e sua independência financeira for suficiente, pode lutar pela guarda total. Vou reunir as provas. Ao sair do escritório, Camila foi ao banco. Transferiu todas as suas economias pessoais para uma conta nova. Eram suas economias de muitos anos de trabalho. Não mexeu no dinheiro da conta conjunta. Se fizesse isso agora, Tiago suspeitaria. À noite foi ver os pais. Não contou a verdade. Só disse que estava com saudade. Sua mãe preparou um jantar delicioso e seu pai abriu o vinho favorito dela. Onde está o Tiago? Por que ele não veio? Perguntou sua mãe. Hora extra, disse Camila, servindo vinho para o pai. Pai, mãe, se de repente, se um dia eu me divorciasse, vocês me apoiariam? Seus pais congelaram. Filha, do que você está falando? Sua mãe acariciou a mão dela. Vocês estão tão bem. Por que você se divorciaria? Só estou perguntando. Seu pai a olhou fixamente. Camila, o Tiago te fez alguma coisa? Não. Camila baixou a cabeça e começou a comer. Só estou muito cansada ultimamente. Ficam passando umas bobagens na minha cabeça. Naquela noite, dormiu na casa dos pais. Deitada na cama onde havia crescido, olhava para o teto. As lágrimas finalmente começaram a brotar. Lembrou de como, quando criança, seu pai dizia: Filha, quando for procurar um marido, escolha alguém que seja bom para você. E ela tinha encontrado o Tiago, achava que ele era bom para ela. Agora compreendia que ele era bom para muitas pessoas. No dia seguinte, em seu aniversário, Camila pediu o dia de folga. Comprou um bolo e vinho tinto. Não sabia por que tinha feito aquilo. Talvez para encerrar seu relacionamento de forma digna. Depois, voltou para casa cedo e escutou aquela conversa. A voz da sogra, o suspiro do sogro, a existência de outra criança, a escola que custava milhares de reais. Todas as suas dúvidas, todas as suas suspeitas se confirmaram. No momento em que o bolo caiu no chão, Camila sentiu que seu coração também desmoronava, mas não entrou para fazer uma cena. Não chorou nem gritou. Simplesmente ficou parada do lado de fora, escutando a conversa no interior. Eu resolvo com a Camila, escutou a voz de Tiago. Ele também estava em casa. Ela não vai descobrir. Não se pode tapar o sol com a peneira, disse o sogro. Vamos esconder enquanto pudermos, suspirou Tiago. Não posso fazer nada em relação a Laura. É minha filha. Tenho que assumir a responsabilidade. Camila deu as costas e se afastou lentamente. Quando saiu na rua, o sol a cegou. Estava sob sol, mas todo o seu corpo estava gelado. Então era isso. Outra família, outra mulher, outra filha, a família inteira sabia. Os pais dele sabiam. Seguramente até a irmã dele sabia. Só ela havia sido como uma idiota, alheia a tudo. À noite, quando Tiago voltou para casa, ele lhe entregou o colar e disse palavras doces. Camila o olhou e de repente sentiu repulsa. Aquele homem, aquele rosto, aquelas mãos a abraçavam e abraçavam outra mulher, diziam a ela, te amo, e depois diziam a mesma coisa para a outra. Aceitou o colar e agradeceu. Depois foi tomar banho. Sob a água do chuveiro, chorou em silêncio. Ao sair do banho, sentou-se em frente ao espelho e olhou. 35 anos, 2 filhos, uma carreira e uma família supostamente perfeita. Agora essa família ia desmoronar, mas ela não podia simplesmente afundar junto. Tinha filhos para proteger.
Tinha um futuro pelo qual lutar. Camila abriu uma gaveta e pegou um caderno. Começou a escrever um plano. Passo 1. Reunir provas. Passo 2. Garantir independência financeira. Passo 3. Buscar um bom advogado. Passo 4. O confronto. Mas o mais importante. Seus filhos gêmeos eram sua vida. Não podia perdê-los. Quando Tiago entrou no quarto, Camila já estava deitada. Amor, já dormiu? Sussurrou ele. Ainda não. Tiago deitou-se ao seu lado e a abraçou por trás. O corpo de Camila ficou tenso, mas ela não o afastou. Tenho um projeto novo no escritório. Provavelmente vou ficar muito ocupado, disse Tiago. Talvez tenha que trabalhar também nos fins de semana. Sinto muito que não tenhamos comemorado bem nosso aniversário. Não tem problema, disse Camila. E era verdade, porque a partir daquele momento, o casamento deles estava morto. Na escuridão, os olhos de Camila estavam bem abertos. Lembrou de quando começaram a namorar e Tiago ia buscá-la no trabalho todos os dias. Lembrou de quando ele a pediu em casamento. As mãos dele tremiam de nervosismo. Lembrou de quando as crianças nasceram e ele a abraçou dizendo obrigado por tudo. Essas belas lembranças agora haviam se transformado em facas afiadas que cortavam seu coração uma a uma, mas ela não podia desmoronar. Pelos seus filhos tinha que ser forte. No dia seguinte, Camila solicitou suas férias no trabalho. Disse que queria levar as crianças para viajar. Tiago não suspeitou de nada. Até lhe deu seu cartão de crédito. Descanse bem com os meninos. Se faltar dinheiro, me avise. Camila aceitou o cartão, sorrindo com amargura por dentro. Provavelmente essa era a forma dele de espiar a culpa. Mas ela não precisava disso. Precisava da verdade, das provas e de forças para lutar. Camila levou os gêmeos para Florianópolis. Do hotel, enviou uma mensagem para aquele número. Sou a esposa do Tiago. Precisamos conversar. Não houve resposta. Camila já esperava por isso. Começou a organizar as provas que tinha, capturas de tela dos registros de ligações, prints das redes sociais da mulher, a foto do ácido fólico na gaveta da sogra e a foto do carro de Tiago naquele condomínio. Não era o suficiente. Precisava de provas mais diretas para demonstrar que Tiago tinha outra família e provar a culpa dele. Após 3 dias no hotel, Camila voltou para casa com as crianças. Tudo continuava igual, mas ela sabia que algo havia mudado para sempre. Começou a prestar atenção aos bens da família. O apartamento estava no nome dos dois, mas a entrada havia sido paga pelos pais dele. O carro estava no nome de Tiago. A maior parte das economias estava na conta conjunta. Se divorciassem no regime de comunhão parcial de bens, quanto ela receberia? E o mais importante, as crianças, Tiago não cederia à guarda tão facilmente, especialmente sendo gêmeos. Na família deles, eram considerados um tesouro. Camila buscou informações na internet e perguntou a amigos advogados. A conclusão era unânime. Se demonstrasse a culpa grave de Tiago e sua própria capacidade financeira, teria muitas chances de conseguir a guarda dos dois. Dinheiro não era problema. Tinha um emprego estável, um bom salário e economias próprias. Mas precisava de mais provas da traição. Uma semana depois, a oportunidade surgiu. Tiago disse que tinha uma viagem de negócios de 3 dias. Camila checou as informações do voo dele. O voo para o Rio de Janeiro existia, mas ela foi até o aeroporto de Guarulhos e esperou no estacionamento. O carro de Tiago chegou. No banco do passageiro estava aquela mulher. Desta vez, Camila viu claramente o rosto dela. Jovem de uns 28 anos, bonita, de aparência modesta. Camila o seguiu para dentro do aeroporto, mantendo distância. Tiago e a mulher não se tocavam, mas caminhavam juntos, sussurrando coisas, como um casal em perfeita harmonia. Durante o check-in, a mulher tirou o RG. Camila tirou uma foto de longe com o celular. Ampliou a foto e viu o nome. Laura Navarro. Era ela. Camila não avançou mais. Voltou para o seu carro e chorou por um longo tempo. O último fio de esperança havia se rompido. Tiago e aquela mulher realmente estavam juntos.
Até viajavam juntos a negócios. Ao voltar para casa, Camila partiu para a ação. Contratou um detetive particular para investigar Laura. Pagou com dinheiro de sua conta pessoal. Não podia deixar rastro. 3 dias depois, o detetive lhe enviou o relatório. Laura Navarro, 28 anos, ilustradora freelancer. Conheceu Tiago há 4 anos. Há 3 anos deu à luz uma menina. Agora a menina tem 2 anos e meio. Tiago comprou um apartamento em São Paulo no nome de Laura. Ele transferia mensalmente R$ 5.000 para o sustento dela. A menina ia a uma creche particular que custava R$ 40.000 por ano. O relatório incluía fotografias. Uma foto de Laura e sua filha. Uma foto de Tiago segurando a menina no colo. Uma foto dos 3 no Parque Ibirapuera. Nas fotos, Tiago sorria de forma radiante. Um sorriso que Camila não via há muito tempo. Acontece que ele não estava sobrecarregado de trabalho, nem estressado, simplesmente dedicava seu tempo e seus sorrisos a outra família. Camila olhava as fotos. Seu coração havia adormecido. Quando a dor chega ao limite, você para de senti-la. Continuou lendo. A conta de redes sociais de Laura a havia bloqueado, mas estava aberta para outros. O detetive tinha tirado prints. Havia fotos de Tiago com a menina nos aniversários, fotos de viagens juntos, uma foto de Tiago cozinhando à noite. As legendas sempre eram ternas. Meu maridinho está cansado. Que sorte ter você na nossa pequena família. Camila lembrou que quando ela postava alguma coisa, Tiago raramente curtia ou comentava. Dizia que não gostava de ficar no celular. Acontece que não é que ele não gostava, ele simplesmente não queria estar presente na vida de Camila. No final do relatório, havia um extrato bancário da conta de Tiago. Todos os meses havia transferências regulares para Laura. Os valores variavam. Também havia um gasto importante. A compra de um carro para Laura. Camila fez as contas. Em 4 anos, Tiago havia gasto com a outra família não menos de R$ 500.000. E ela, enquanto isso, achava que ele trabalhava duro e economizava para que pudessem comprar uma casa maior. Que ironia. Fechou o relatório. Camila ficou sentada no escuro. Lá fora brilhavam as luzes da cidade. Cada janela iluminada era uma família. Antes, ela também tinha uma família, só que agora compreendia que fazia muito tempo que estava quebrada. No dia em que Tiago voltou de viagem, Camila preparou um jantar delicioso. Os gêmeos estavam encantados, contando o que haviam feito naqueles dias. Tiago trouxe presente para as crianças e um vestido novo para Camila. Obrigada. Camila o pegou e deixou de lado. Não gostou? Perguntou Tiago. Gostei, sim, disse Camila. Vamos jantar. Na mesa, Tiago contou o quão bem-sucedida tinha sido sua viagem. Disse que havia fechado um grande contrato. Camila apenas escutava. Será que a Laura tinha comemorado esse contrato com ele? À noite, quando as crianças já dormiam, Camila estava no escritório organizando documentos. Tiago entrou. Amor, você está muito cansada esses dias? Ele a abraçou por trás. O corpo de Camila ficou tenso. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Tiago notou a mudança de atitude. Nada. Camila o afastou. Só estou cansada. Tiago a olhou. Em seus olhos havia uma expressão indecifrável. Por um instante, pareceu a Camila que ele ia confessar. Mas no fim, só disse: descanse. Camila sabia que ele não ia confessar. Queria 2 famílias, 2 mulheres, 2 grupos de filhos. Para ele estava perfeito. Por que ele destruiria isso? Bom, então seria ela quem o destruiria. A partir daquele dia, comecei a preparar minha fuga em segredo. Escondi em um cofre no banco os passaportes dos gêmeos, suas certidões de nascimento, meus extratos bancários e cópias de todas as provas. Pedi demissão do meu trabalho, usando as férias que me restavam e dias de licença para ganhar tempo. Ninguém notou nada de estranho. A outra filha de Tiago teve que ser internada no hospital. Ele não apareceu em casa por 3 dias. Deixou escapar para minha sogra. Coitada da menina tão doentinha.
Meu sogro lançou-lhe um olhar severo, mas já era tarde demais. Eu empacotava as coisas dos gêmeos com um sorriso. A mamãe vai levar vocês para Florianópolis, para a praia, querem? Eles gritaram de alegria. Dei uma última olhada na casa onde havia vivido por 7 anos. Peguei as crianças e fui embora sem olhar para trás. Desliguei o celular e cortei todos os meios de contato. 3 horas depois, Tiago ligou para o telefone da minha sogra. Estava furioso. A Camila e as crianças não estão. Mas eu já estava no aeroporto, do outro lado do país, segurando 3 passagens para Florianópolis. A partir daquele momento, éramos um novo nós. Quando o avião decolou, Mateus e Enzo olhavam fascinados as nuvens pela janela. Camila estava sentada entre eles, abraçando seus 2 filhos. Em seu coração reinava uma paz que não sentia há muito tempo. Mãe, quantos dias a gente vai ficar lá? Perguntou Mateus. Até vocês enjoarem, disse Camila. E o papai, não vem com a gente? O papai está ocupado com o trabalho. Camila acariciou o cabelo do filho. Por acaso não basta a mamãe? O que vocês acham da mamãe? Basta, disseram as crianças em uníssono. Camila sorriu. Através do sorriso surgiram lágrimas em seus olhos. Lembrou da foto do relatório do detetive, onde Tiago aparecia com a outra filha em um resort. Agora seria ela quem levaria seus próprios filhos para um lugar onde não houvesse mentiras. Quando o avião pousou em Florianópolis, já era noite. Camila levou as crianças para o hotel que havia reservado com antecedência. Ficava perto da praia para poderem ir direto pela manhã. Após colocar as crianças para dormir, Camila ligou seu celular novo com um chip novo. O celular antigo estava desligado e jogado em uma lixeira no aeroporto de Guarulhos. No celular novo havia apenas um contato, seu advogado, o Dr. Ferraz. Já chegamos, ela escreveu. Perfeito, siga o plano. Me ligue se surgir algum problema. Camila largou o celular e saiu para a sacada. A noite em Florianópolis era quente e úmida. A brisa do mar acariciava seu rosto. Suspirou profundamente, desfrutando de uma liberdade há muito esquecida. Enquanto isso, em São Paulo, reinava o caos. Tiago voltou para casa às 8 da noite. Vinha do hospital. A filha de Laura teve febre alta e ele passou 3 dias cuidando dela. Cansado, mas tranquilo. Estava conseguindo lidar com suas 2 famílias. Ao abrir a porta, viu que a casa estava às escuras. Camila, crianças? Gritou. Ninguém respondeu. Acendeu a luz. A sala estava impecavelmente limpa. Sobre a mesa havia uma folha de papel. Era a letra de Camila. Tiago, levei as crianças. Não nos procure. E era só isso. Nenhuma palavra sobre para onde tinham ido. Nenhuma palavra sobre quando voltariam. Tiago sentiu a angústia tomar conta dele. Ligou para o celular de Camila. Desligado. Ligou para os pais dela. Não sabiam de nada. Ligou para as amigas de Camila. Não tinham conseguido contato com ela. Um mau pressentimento tomou conta dele. Correu para o quarto e abriu guarda-roupa. Faltavam as roupas que Camila costumava usar, faltavam 2 das malas dos gêmeos. Foi ao escritório. Os documentos importantes de Camila não estavam. O álbum de casamento estava lá, mas não o RG nem o passaporte de Camila. Tiago desabou em uma cadeira. Sua mente ficou em branco. Camila tinha descoberto. Quando ela descobriu o quanto ela sabia, o telefone tocou. Era sua mãe, Helena. Tiago, a Camila e as crianças estão com você? O celular dela tá desligado? Não consigo encontrá-la. Ela deixou um bilhete. Diz que levou as crianças. A voz de Tiago soou seca. O quê? Gritou Helena. Para onde foram? Quando voltam? Por que você não a impediu? Como eu ia impedi-la? Eu nem sabia que ela ia embora. É porque ela descobriu? Sussurrou Helena. Tiago ficou em silêncio. Não havia outra explicação. Após desligar, Tiago encostou-se na cadeira. Todos esses anos ele tinha sido tão cuidadoso. Achava ter encontrado o equilíbrio perfeito. Camila era dócil e Laura compreensiva. 0 problemas de ambos os lados. Achava até que, quando a filha de Laura crescesse um pouco, daria um jeito de fazer Camila aceitar a situação aos poucos. E agora tudo tinha acabado. Laura ligou.
parecia chorosa. Tiago, o médico disse que ela precisa ser internada de vez. Tenho medo de ficar sozinha. Tô indo pra aí, disse Tiago. Você está bem? Sua voz está estranha. Tudo bem. Tiago esfregou as têmporas. Tô a caminho. Após desligar, olhou para a casa vazia. Durante 7 anos, aquele lugar sempre havia sido acolhedor. Ali ressoavam as risadas das crianças. Ali estava Camila. Agora ele estava sozinho. Lembrou-se do último olhar de Camila. Tranquilo, mas frio. Não era calma. Era resignação após o desespero. Tiago pegou as chaves do carro e saiu correndo. Queria ir ao hospital, mas queria ainda mais encontrar Camila. Mas onde procurar? Para onde ela poderia ter ido? Para a casa dos pais? Das amigas? Ou será que tinha descoberto sobre a Laura e ido atrás dela? Diante desse pensamento, Tiago deu um cavalo de pau e seguiu para o apartamento de Laura em São Paulo. Quando Laura abriu a porta, viu o rosto pálido de Tiago e se assustou. Tiago, o que foi? Tiago entrou e olhou ao redor. Nenhum sinal de Camila. Ela veio aqui? Quem? Sua esposa? Perguntou Laura. Não. E por quê? Ela viria aqui? Tiago suspirou aliviado, mas seu coração se apertou ainda mais. Camila não tinha ido procurar Laura. Para onde tinha ido então? Ir embora com os filhos, cortando todos os laços. Isso era um sinal de ruptura definitiva. O que aconteceu? Laura segurou a mão dele. A Camila foi embora com as crianças. Não sei onde eles estão. Tiago se deixou cair numa cadeira. Laura ficou paralisada. Sabia que Tiago tinha família, mas nunca pensou que a esposa dele simplesmente desapareceria. Em sua imaginação, essa esposa devia ser fraca, submissa e incapaz de oferecer resistência. Ela descobriu, sussurrou Laura. O que vamos fazer? Tiago balançou a cabeça. Também não sabia. Denunciar a polícia? Camila era a mãe das crianças. Levar os próprios filhos para viajar não é crime. Contratar um detetive particular levaria tempo e se Camila se escondesse bem, seria muito difícil encontrá-la. O telefone voltou a tocar. Era seu pai, Antônio. Vem para casa agora. Sua mãe passou mal. Ela desmaiou. Quando Tiago chegou à casa dos pais, Helena estava na cama, muito pálida. Antônio estava sentado ao lado dela com uma expressão severa. O que aconteceu? Perguntou Tiago. Olha o que você fez. Antônio lançou a ele um olhar gélido. Há muito tempo eu te disse que não conseguiria esconder isso. Agora Camila foi embora e levou as crianças. Pai, agora não é o momento. Temos que encontrá-la. Encontrá-la onde? A Camila parece tranquila, mas tem uma personalidade de ferro. Se decidiu ir embora, ninguém vai achá-la. Helena recuperou a consciência e agarrou a mão do filho. Tiago, você tem que achar meus netos. São o sangue da nossa família. Eu sei, mãe, disse Tiago. Mas o círculo social de Camila era pequeno. Seus pais, algumas amigas, colegas de trabalho. Tiago ligou para todos um por um. A resposta era sempre a mesma. Não sabiam de nada. Os pais de Camila realmente não sabiam de nada. Camila só havia dito a eles que ia sair de férias com as crianças. Nem o destino, nem a data de retorno. Tiago, você fez alguma coisa com a Camila? Perguntou o sogro ao telefone, em tom de ameaça. Não, pai, não. Então por que ela sumiu de repente com as crianças sem nos dizer uma palavra? A sogra arrancou o telefone dele. Tiago, eu te aviso. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, não vou te perdoar nunca na vida. Tiago desligou. Sua cabeça ia explodir. Os pais de Camila não sabiam. As amigas não sabiam. No trabalho diziam que ela estava de férias. Todos os laços haviam sido cortados. Já era muito tarde. Tiago estava sentado sozinho na sala. Lembrava dos últimos 7 anos. Camila tinha sido uma boa esposa, uma boa mãe. Preocupava-se com a família, apoiava sua carreira, nunca reclamava. E o que ele havia lhe dado em troca? Mentiras, traição, outra família. Agora ela tinha ido embora com os filhos. Era o castigo que ele merecia. Mas eram seus filhos. Não podia perdê-los. Mateus e Enzo, os gêmeos que ele havia criado, seu maior orgulho. Tiago pegou o telefone e ligou para um amigo seu. Um detetive particular. Me ajuda a encontrar uma pessoa. Urgente. Quem?
minha esposa e meus 2 filhos. Desapareceram hoje, no meio do dia. O amigo ficou em silêncio. Tiago, sua esposa está sumida há menos de 24 horas. A polícia não vai considerar isso um desaparecimento. Por isso estou ligando para você, disse Tiago. Dinheiro não é problema. Só encontre-os o mais rápido possível. Tudo bem. Me manda todos os dados dela. Após desligar, Tiago começou a reunir as informações de Camila. Seu CPF, seu número de telefone, a placa do carro dela. Só naquele momento ele se deu conta de quão pouco sabia sobre a própria esposa. Não sabia quem eram as melhores amigas dela, para onde gostava de viajar, o que fazia quando estava triste. Em 7 anos de casamento, simplesmente assumiu a dedicação dela como garantida, mas nunca se deu ao trabalho de conhecer lá de verdade. Às 3 da madrugada, chegou uma mensagem do detetive. O cartão de crédito da sua esposa foi usado ontem no aeroporto à tarde. Ela comprou 3 passagens para Salvador. Salvador? Tiago endireitou o corpo. Camila tinha ido com as crianças para Salvador. Consegue descobrir o voo exato? Tô nisso. Preciso de tempo. Tiago não podia esperar. Reservou imediatamente o primeiro voo para Salvador, que saía às 6 da manhã. Enquanto arrumava a mala, hesitou. Devia avisar a Laura? A filha dele continuava no hospital. No fim, limitou-se a mandar uma mensagem. Tenho uma viagem de negócios de uns dias. Me liga se precisar de algo. Laura não respondeu. Às 5 da manhã, Tiago estava no aeroporto. Antes de embarcar, chegou outra mensagem do detetive. Descobri que as passagens que a sua esposa comprou eram para Florianópolis, não para Salvador. Florianópolis? No sul do país, bem longe da Bahia. O que a Camila ia fazer lá? Tem certeza? Sim, certeza absoluta. Te mandei o print da reserva. Tiago olhou a captura de tela. Estavam os dados do RG de Camila e o destino era Florianópolis. Ele trocou seu voo imediatamente. Mas o primeiro voo para Florianópolis só saía ao meio-dia. Sentado na sala de embarque, ligou para os pais de Camila e disse que ela talvez tivesse ido para Florianópolis. Florianópolis? O que ela foi fazer lá? Perguntou a sogra. Não sei. Pai, mãe, se a Camila ligar para vocês, me avisem na hora, por favor. As crianças não podem crescer sem um pai. Só agora você se tocou que eles não podem crescer sem um pai? Disse o sogro. Friamente. O que você andou fazendo antes? Ele desligou. Tiago segurou o telefone. Seu coração gelou. Antes, os pais de Camila o adoravam. Agora, a atitude deles havia mudado drasticamente. Isso significava que Camila provavelmente já lhes havia contado a verdade. Às 2 da tarde, o avião decolou e chegou a Florianópolis às 4. Assim que desceu a escada, ligou o celular. Uma mensagem do detetive. Sua esposa fez check-in num hotel em Floripa. Te mando o endereço. Tiago pegou um Uber e foi direto para o hotel. Pelo caminho, imaginava a cena do reencontro com Camila. Pediria desculpas, explicaria tudo, imploraria para que ela o perdoasse. Diria que a amava, que adorava seus filhos e que não podia perder-los. Ao chegar ao hotel, foi até a recepção. Procuro por Camila Garcia. Ela tá com 2 filhos gêmeos. Devem ter feito check-in, Ruia. O recepcionista verificou no sistema. Sinto muito, senhor, mas não temos nenhuma hóspede com esse nome. Impossível. Acabaram de fazer o check-in. É sério, senhor, não temos. Tiago lhe mostrou o endereço que o detetive havia mandado. É este hotel. Por favor, cheque direito. O recepcionista conferiu de novo e balançou a cabeça. Não, senhor. Não temos ninguém com esse nome. Será que ela teria usado outro nome? Tiago ficou petrificado. Se estava usando outros documentos de onde ela os tinha tirado, o detetive ligou. Tiago, chequei de novo e a sua esposa de fato reservou nesse hotel, mas não chegou a dar entrada. Usou seu cartão de crédito para a reserva. Acho que foi uma isca. Como assim? É que ela provavelmente usou o seu cartão de propósito para reservar o hotel e te atrair até Florianópolis, enquanto, na verdade, ela está em outro lugar. De tanta raiva, Tiago quase deixou o celular cair no chão. Camila estava brincando com ele. Tinha deixado um rastro de propósito para que ele a perseguisse até Florianópolis, enquanto fugia para outro lado. E onde ela está agora? Tô tentando descobrir. Ela tá com o celular desligado e não usa mais o cartão de crédito.
É difícil rastreá-la. Tiago ficou parado no saguão do hotel, observando as pessoas passarem. De repente, sentiu-se completamente impotente. Camila tinha um plano. Estava preparando isso há muito tempo. Cada passo foi calculado e ele, como um imbecil, se limitou a seguir as migalhas. Anoiteceu. Tiago vagava sem rumo pelas ruas de Florianópolis. Não sabia onde procurar. Não sabia o que Camila e seus filhos estavam fazendo. Se tinham comido, se dormiam bem, se as crianças sentiam falta do pai. De repente teve uma ideia. E se ela foi para o exterior? Ela estava com o passaporte. E no ano passado, ela também guardou os passaportes das crianças, supostamente para futuras viagens. Se tinham saído do país, seria quase impossível encontrá-los. Ligou imediatamente para o detetive. Cheque os registros da Polícia Federal. Tem algum registro de que a Camila e os 2 meninos saíram do Brasil? Para isso precisa de ordem judicial ou contato lá dentro. Vou tentar. A espera foi agonizante. Tiago pegou um quarto no hotel e não pregou o olho a noite toda. Repassava repetidamente o comportamento de Camila nos últimos meses, buscando algum sinal de quando ela começou a suspeitar, quando começou a planejar. Por que ele não havia percebido nada? Na manhã seguinte, o detetive ligou. Verifiquei. Não há registro de que tenham saído do Brasil. Sua esposa e seus filhos continuam no país. Tiago suspirou aliviado. Continuavam no Brasil. Havia esperança de encontrá-los. Mas o detetive continuou. Descobri que há um mês a sua esposa alugou um cofre num banco. O endereço é aí em Florianópolis. Florianópolis? Há um mês? Então Camila já esteve em Florianópolis. O que tem no cofre? Não sei. Para abrir, precisa da presença física dela ou de uma procuração em cartório. Tiago foi imediatamente ao banco, mas tal como o detetive havia dito, sem a autorização de Camila não podia abrir o cofre. Era uma pista-chave. Há um mês, Camila havia viajado para Florianópolis para abrir um cofre. Isso significava que estava planejando sua partida há muito tempo. Portanto, era muito provável que tivesse onde ficar ali, em Florianópolis. Tiago começou a procurar por toda a cidade. Foi em imobiliárias perguntando se uma mulher chamada Camila Garcia tinha alugado ou comprado um apartamento. Percorreu colégios perguntando se haviam matriculado 2 gêmeos novos. Nada. No terceiro dia, quando Tiago já estava à beira do desespero, o detetive lhe deu outra pista. Descobri que a Camila tem uma prima de 2º grau que mora em Florianópolis. Ana Ribeiro. Dizem que elas têm uma boa relação. Talvez ela esteja na casa dela. Tiago lembrou que Camila realmente tinha uma prima em Floripa, mas mal se viam. Tinham se cruzado no casamento e pouco mais. Me manda o endereço. Tiago dirigiu até o endereço indicado. Era um prédio de apartamentos antigo. Tocou a campainha de Ana. Uma mulher de meia idade abriu a porta. Pois não? Você é a Ana, sou o marido da Camila. A expressão da mulher se tornou hostil. Camila? Não conheço nenhuma Camila. Ela é sua prima. Como não vai conhecê-la? Disse Tiago, desesperado. Ana, eu sei que a Camila pode estar aqui. Me diga onde ela tá. Ela tá com os meus filhos. Já disse que não a conheço. Ana tentou fechar a porta. Tiago bloqueou a porta com o pé. Ana, eu te suplico. Deixa eu ver os meus filhos. Eu sou o pai deles. Sinto muita falta deles. Que sente muita falta? Ana soltou uma gargalhada amarga. E onde você estava quando deveria estar sentindo falta deles? Com a outra, Tiago. A Camila me contou tudo. Você tem outra família e outra filha. E agora, de repente, você se lembra de que tem filhos aqui. O rosto de Tiago ficou vermelho de vergonha. Camila havia contado tudo para Ana. É um mal-entendido. Eu posso explicar. Você não tem que explicar nada, disse Ana friamente. A Camila não está aqui e eu não sei onde ela está. E mesmo que soubesse, jamais te diria. A porta foi batida na cara dele. Tiago ficou do lado de fora. O último fio de esperança havia evaporado. Camila havia conversado até com a prima. O plano dela era perfeito. Talvez de verdade ela nunca mais voltasse. Tiago ficou em Florianópolis mais 2 dias. Todos os dias esperava fora do prédio de Ana, com a esperança de ver Camila ou as crianças. Mas o apartamento estava silencioso. Ninguém entrava nem saía. No 5º dia,
teve que retornar. Estavam chamando do trabalho. Além disso, a filha de Laura havia tido alta e alguém tinha que cuidar dela. Ao voltar para São Paulo, tudo continuava igual, mas diferente. A casa estava vazia. Faltavam as risadas das crianças, faltava Camila. Tiago sentou-se no sofá, olhando o que um dia foi um lar acolhedor. Pela primeira vez, sentiu verdadeiro arrependimento. Ele havia errado muito. Achou que podia ter duas famílias, que poderia fazer malabarismos entre as duas mulheres. Agora havia ficado sem nenhuma. A filha de Laura precisava de um pai, sim, mas o coração de Tiago voava para onde estivessem seus gêmeos. Pegou o celular e escreveu uma mensagem para o número antigo de Camila. Camila, me perdoe. Onde você está? Deixa eu ver nossos filhos, por favor. Mensagem não enviada. O número já não existia. Tiago deixou o telefone cair e cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam por entre seus dedos. Tinham ido embora. Para sempre. No final do verão, em Florianópolis, em meados de março, as temperaturas começam a ficar mais amenas. O apartamento que Camila alugou ficava em um bom condomínio, com parquinho, piscina e área de lazer. Os gêmeos se adaptaram rapidamente ao novo ambiente. Com a ajuda de Camila, entraram em uma boa escola particular da região. Mãe, por que a gente vai estudar aqui em Floripa? Perguntou Enzo. Porque a mamãe arrumou um trabalho novo aqui. Camila acariciou o cabelo dele. Gostam daqui? Sim. O colégio novo é muito grande e as professoras são legais, disse Mateus. Mas estou com um pouco de saudade do papai. O coração de Camila se apertou. Sabia que as crianças sentiriam falta do pai. Era inevitável, mas não podia devolvê-los a um ambiente cheio de mentiras. Papai está muito ocupado com o trabalho. Quando tiver tempo, ele vem ver. Vocês mentiu, Camila. Uma vez que as crianças estavam instaladas, Camila se concentrou nos assuntos legais. O advogado Dr. Ferraz viajou de São Paulo a Florianópolis. Trazia os papéis do divórcio. O Tiago já recebeu a citação judicial, disse o advogado. Ele concorda com o divórcio, mas exige a guarda compartilhada das crianças. Impossível, disse Camila com firmeza. Sei que temos provas suficientes da culpa dele. E minha capacidade financeira é mais do que suficiente para sustentar os dois meninos. O advogado Ferraz estendeu uns documentos sobre a mesa. Esta é a lista de bens. Como o casamento foi em comunhão parcial de bens, você tem direito à metade. Só quero o que me pertence, disse Camila. Ele pode ficar com o apartamento de São Paulo, mas quero metade das economias e todo o dinheiro que ele deu para aquela mulher. Houve desvio de patrimônio do casal. Quero recuperar isso. O advogado assentiu. Já estamos juntando as provas. O apartamento e o carro que estão no nome de Laura foram comprados com o dinheiro do casal. Podemos exigir a devolução ou compensação. Camila olhou pela janela. Lá embaixo, no condomínio, as crianças brincavam. Ouviam-se as risadas. Seus filhos estavam lá embaixo. Brincavam com novos amigos. Havia começado uma nova vida. Primeira semana de abril. Primeira audiência no Fórum de Família em São Paulo. Camila não compareceu. Foi representada pelo advogado Ferraz. Tiago compareceu com o seu próprio advogado. A sessão foi muito tensa. O advogado de Tiago insistia na inocência dele e exigia a guarda dos gêmeos. O advogado de Camila apresentou as provas. Extratos telefônicos, extratos bancários, fotos de Laura e da filha, bem como os registros de voos conjuntos de Tiago e Laura. Tiago empalideceu. Não esperava que Camila tivesse reunido tantas provas. Essas provas foram obtidas de forma irregular, protestou o advogado de Tiago. Foram obtidas legalmente e estão autenticadas em cartório, disse tranquilamente o Dr. Ferraz. E temos uma testemunha que confirmará que o Sr. Tiago mantinha uma união estável paralela. Uma testemunha? Tiago congelou. A porta abriu. Laura entrou, olhou para Tiago. Em seus olhos havia uma expressão complexa. Depois dirigiu-se à frente do juiz. Tiago não podia acreditar em seus olhos. Me desculpa, Tiago sussurrou Laura ao passar. Me encontraram. Me disseram que se eu não testemunhasse,
Me denunciariam por fraude financeira e falso testemunho. Não posso ir para a cadeia. Minha filha precisa de mim. Tiago afundou em sua cadeira. Sua última linha de defesa havia desmoronado. Laura testemunhou. Admitiu que Tiago e ela estavam juntos há 4 anos e que tinham uma filha. Tiago lhe dava dinheiro todo mês e pagava a educação da menina. Viviam como marido e mulher e os vizinhos os consideravam um casal. As provas eram irrefutáveis. A verdade tinha vindo à tona. O juiz encerrou a sessão e anunciou que proferiria a sentença em breve. Ao sair do fórum, Tiago foi cercado por repórteres. Não se sabe quem havia vazado a informação, mas as páginas de fofoca e jornais locais souberam do caso de divórcio pela vida dupla de um diretor de empresa. Senhor, Tiago, é verdade que mantém 2 famílias? O que tem a dizer sobre a fuga de sua esposa? Por qual filho vai lutar na justiça? Tiago empurrou os jornalistas e foi embora rapidamente. Pela primeira vez na vida, sentiu o que era a humilhação pública. Em casa, seus pais o aguardavam. E então, perguntou Helena. A Laura testemunhou contra mim. Tiago sorriu com amargura. Perdemos. Aquela sem vergonha, xingou Helena. Você a alimentou, a sustentou e ela, tutrei. Mãe, chega, disse Tiago, exausto. A culpa é minha. Eu errei desde o princípio. Antônio suspirou. Tiago, já é tarde para se lamentar. Agora o importante é como vamos manter nossos netos. Não vamos conseguir, balançou a cabeça Tiago. A Camila tem provas de sobra e a minha culpa é evidente. O juiz não vai me dar a guarda dos meninos. Então lute por um, gritou Helena. São gêmeos, um para cada um. É o justo. Justo? Tiago teve vontade de rir. Por acaso ele havia sido justo com Camila? Tinha sido justo com Laura? Tinha sido justo com os filhos? A única coisa que queria agora era poder ver as crianças e pedir perdão a eles. Dias depois, o advogado ligou para Camila. Disse que Tiago havia aceitado divórcio e renunciava a brigar pela guarda unilateral ou compartilhada. Pedia apenas o direito de visitas. Ele está disposto a ceder a parte dele no valor do apartamento de São Paulo e metade das economias. A única condição é que você permita que ele veja as crianças, disse o advogado. Camila pensou um pouco. Regime de visitas, sim, mas apenas sob minha supervisão e sem a presença daquela mulher, nem da filha dela. Podemos estipular isso no acordo. E ele deve assinar um compromisso de não interferência na minha vida nem na das crianças. De acordo, na primeira semana de maio, o acordo de divórcio foi oficialmente assinado. Camila recebeu metade do valor do apartamento em São Paulo, metade das economias e uma compensação financeira pelo dinheiro que Tiago havia gasto no apartamento e no carro de Laura. Quando Tiago assinou, sua mão tremia. 7 anos de casamento haviam chegado ao fim. Posso ver meus filhos? Perguntou ao advogado. A dona Camila disse que quando as crianças terminarem de se adaptar ao novo ambiente, ela mesma organizará um encontro. Tiago assentiu. Estava com os olhos cheios de lágrimas. Junho. Camila comprou um apartamento em Florianópolis. Pequeno, mas suficiente. Num bom bairro, com uma boa escola. Os gêmeos já estavam acostumados com a nova vida. Tinham novos amigos. Estavam matriculados na escolinha de futebol e em aulas de pintura. Eram felizes todos os dias. Nos finais de semana, Camila os levava à praia. As crianças corriam pela areia. Suas risadas se misturavam com os raios de sol catarinense. Mãe, olha a concha que eu achei. Enzo veio correndo. Que linda. Camila pegou a concha. Mãe, quando a gente vai voltar para São Paulo? Perguntou Mateus. Tá com saudade de São Paulo? Sim, saudade do vovô e da vovó. E do papai. Camila acariciou a cabeça dele. No verão a gente vai fazer uma visita para eles, tá bom? Tá bom. Camila olhava para os filhos. Tinha o coração cheio de gratidão. Obrigada porque eram tão fortes. Obrigada por terem se adaptado tão rápido. Obrigada por continuarem sendo crianças tão alegres e carinhosas. Na última semana de julho, Camila organizou um encontro entre Tiago e as crianças no restaurante familiar em Florianópolis. Tiago chegou meia hora antes. Estava nervoso. Suas mãos suavam. Não parava de olhar o relógio. Estava há meses sem ver os filhos. Teriam crescido?
teriam engordado ou emagrecido? Lembrariam do pai? Quando Camila chegou com as crianças, os olhos de Tiago avermelharam na mesma hora. Papai! Os gêmeos correram até ele e o abraçaram. Tiago apertou seus filhos contra o peito. As lágrimas começaram a cair. Inspirou o cheiro de seus meninos, aquele cheiro familiar, o cheiro de lar. Papai, onde você estava? Por que demorou tanto para vir ver a gente? Perguntou Enzo. O papai estava muito ocupado com o trabalho. A voz de Tiago tremia. A mamãe falou que agora a gente vai morar aqui em Floripa. Você vai poder vir ver a gente sempre, disse Mateus. Sim, filhos. O papai vai vir ver vocês sempre. Tiago olhou para Camila. Obrigado. Camila assentiu e sentou-se numa mesa ao lado, dando-lhes espaço. Tiago brincou com as crianças, comeram sorvete e ele contou histórias desses meses. Não se atreveu a perguntar como Camila estava, nem quais eram os planos dela para o futuro. 2 horas voaram. Camila se aproximou. Crianças, é hora de ir para casa. Papai, quando você vem de novo? Perguntou Enzo. Mês que vem. Eu prometo, disse Tiago. Promete de dedinho? Prometo de dedinho. As crianças se despediram do pai e foram embora com a mãe. Tiago ficou parado, fora do restaurante, olhando-os se afastar até desaparecerem no meio da multidão. Pegou o celular e escreveu para Camila. Obrigado. Os meninos estão ótimos. Você cuida deles maravilhosamente bem. Camila respondeu. São meus filhos. Curto, mas claro. Seus filhos. Sempre seriam seus filhos. Dezembro, verão. Camila levou as crianças a São Paulo para visitar os avós no Natal. Tiago também foi vê-los. Sob o olhar atento dos pais de Camila, ele passou um dia inteiro com as crianças. Os pais de Camila foram muito frios com Tiago, mas pelo bem dos netos, permitiram a visita. Quais são os seus planos para o futuro? Perguntou seu ex-sogro. Trabalhar duro e ser uma boa pessoa, disse Tiago. Pai, mãe, sinto muito. A nós você não tem que pedir perdão, peça a Camila, respondeu a ex-sogra. Nós só queremos que ela e as crianças sejam felizes. Tiago assentiu. Sabia que há erros que não podem ser apagados e feridas que nunca cicatrizam. A única coisa que podia fazer era respeitar a decisão de Camila e cumprir com suas obrigações como pai. Fevereiro do ano seguinte. Camila passou no período de experiência em seu novo emprego em Florianópolis. Era gerente de departamento em uma multinacional filial no Sul. Seu salário era maior do que o anterior e as condições melhores. Além disso, alugou um pequeno escritório para começar a pegar projetos como tradutora freelancer. Essa havia sido a especialidade dela na faculdade, algo que havia deixado de lado. Agora tinha retomado. Sua vida era corrida, mas feliz. Trabalho, cuidado com os filhos, hobbies nos fins de semana e eventuais saídas com amigas. No rosto de Camila voltou a aparecer um sorriso. Sincero, leve e livre. Março. As crianças começaram o 2º ano do ensino fundamental. Camila foi à reunião de pais. Sentada na sala de aula, olhava a carteira de seus filhos. Seu coração se encheu de orgulho. A professora disse. Dona Camila, o Mateus e o Enzo se adaptaram muito rápido. Se dão muito bem com os colegas e estudam bastante. Obrigada, professora. Mas a professora hesitou um segundo e acrescentou. Às vezes eles comentam que sentem falta do pai. O coração de Camila se apertou. Vou ficar de olho. A caminho de casa, Camila perguntou a eles. Vocês estão sentindo falta do papai? Enzo assentiu. Papai disse que viria todo mês, mas este mês ele ainda não veio. Camila escreveu para Tiago. As crianças estão perguntando por você. Quando você vem este mês? Tiago respondeu rápido. Posso ir neste fim de semana? Pode. Naquele fim de semana, Tiago foi a Florianópolis. Levou as crianças a um museu de ciências e ao Beto Carreiro World. Brincaram o dia todo. À tarde, ao deixar as crianças, entregou um envelope a Camila. O que é isso? A pensão alimentícia. Deste mês, disse Tiago. A partir de agora, no dia 1 de cada mês, eu vou transferir para sua conta. Camila aceitou. Obrigada, Camila. Tiago hesitou. Queria me dizer mais alguma coisa? A Laura. Ela voltou para o interior com a filha dela,
Terminamos? Camila ficou imóvel por um segundo, mas não disse nada. Sei que agora não faz sentido dizer isso, mas quero que você saiba. Fui um estúpido. Não devia ter te enganado. Não devia ter te machucado. A voz de Tiago era quase um sussurro. Espero que você seja muito feliz. De verdade. Eu serei, disse Camila. Tiago assentiu, deu as costas e foi embora. Camila o olhou se afastar. Pela primeira vez sentiu que talvez o tempo realmente possa curar algumas feridas. Não é perdão, não é esquecimento, é simplesmente soltar e deixar ir. Abril. Camila conheceu um novo amigo em Floripa, o pai de um colega de classe dos filhos. Seu nome era Alexandre e também era pai solteiro, viúvo. Tinha uma filha. Se conheceram numa reunião da escola. Após conversarem algumas vezes, descobriram que tinham muito em comum. Alexandre era professor na universidade, federal, amável e muito educado. Lidava muito bem com as crianças. Não é fácil criar dois meninos sozinha, disse Alexandre. Eu já me acostumei, sorriu Camila. Para você também não deve ser fácil criar a sua filha. Vamos nos ajudar mutuamente, propôs Alexandre. Nos finais de semana, a gente podia levar as crianças para algum lugar juntos, para fazerem companhia uns aos outros. Camila pensou e aceitou. Precisava de vida social e seus filhos também precisavam de amigos. Naquele final de semana, as duas famílias foram fazer um piquenique num parque da cidade. A filha de Alexandre, Alice, de 7 anos, era tranquila e linda. Logo fez amizade com os gêmeos. Camila e Alexandre estavam sentados na grama, vendo-os brincar. Seu ex-marido vem com frequência? Perguntou Alexandre. Uma vez por mês, disse Camila. Agora ele se comporta. Paga a pensão em dia e vem quando é a vez dele. Isso é bom, disse Alexandre. Não importa como seja a relação entre os pais, as crianças não têm por que sofrer. Camila sentiu. Ela pensava o mesmo, por isso permitia que Tiago viesse e que as crianças mantivessem contato com o pai. Fazia isso por eles, não por Tiago. Julho. Camila conseguiu um grande projeto de tradução e ganhou um bom dinheiro. Levou as crianças para viajarem para onde sempre quiseram ir. Para Disney, em Orlando. Em frente ao castelo no parque, os gêmeos posavam emocionados para as fotos. Camila os olhava e lembrou onde estava fazia exatamente um ano, naquela casa fria, escutando a sogra falar do quanto custava a escola do outro filho do seu marido. Agora tudo isso havia terminado. Tinha uma nova vida, um novo emprego, novos amigos. Seus filhos estavam saudáveis e felizes. Essa era a felicidade mais absoluta. Outubro. Alexandre se declarou: sei que não nos conhecemos há tanto tempo, mas para mim você é uma mulher maravilhosa e uma mãe excepcional, disse com seriedade. Quero ficar com você. Vamos criar nossos filhos juntos. Camila não respondeu de imediato. Precisava de tempo. Precisava pensar. As feridas do casamento anterior ainda não haviam cicatrizado totalmente. Tinha medo de embarcar num novo relacionamento. Me dê um tempo para pensar, disse ela. Tudo bem, vou te esperar. Ano novo. Camila levou as crianças para São Paulo para celebrar as festas com os pais. Sua mãe preparou uma ceia farta. Camila, você emagreceu, disse a mãe. Assim fico mais bonita, sorriu ela. E como vai esse Alexandre? Perguntou o pai. É uma boa pessoa. E trata muito bem as crianças. Então pense a respeito, disse a mãe. Você ainda é jovem. Não pode ficar sozinha a vida toda. Camila assentiu. Sabia que os pais se preocupavam com ela, mas queria ir no seu próprio ritmo. Após as festas, voltaram para Florianópolis. A vida continuou. Trabalho, as crianças, um ou outro encontro com Alexandre. Sem pressa. No seu ritmo. No começo do ano seguinte, Camila inaugurou oficialmente sua própria agência de tradução. Deixou o cargo gerencial para focar exclusivamente no seu próprio negócio. O começo foi difícil, mas a liberdade lhe trazia uma imensa satisfação. Para o 8º aniversário dos gêmeos, Tiago voou de São Paulo para comemorar com eles. Trouxe presentes, um bolo e uma carta. Vocês leem quando o papai for embora, disse ele. As crianças sopraram as velhinhas, cortaram o bolo e estavam radiantes. Tiago os olhava com lágrimas nos olhos. Camila, obrigado, ele disse. Pelo quê? Por criá-los
tão bem, disse Tiago. E obrigado por me permitir continuar vendo eles. Camila não respondeu. Fazia isso pelas crianças, não por ele. Quando Tiago foi embora, as crianças abriram a carta. Era longa. Tiago falava do quanto sentia saudade deles, do seu arrependimento e de suas promessas para o futuro. Papai disse que vai amar a gente para sempre, disse Enzo. Camila acariciou a cabeça dele. O papai vai amar vocês para sempre. E a mamãe também vai amar vocês para sempre. A gente ama a mamãe. Os dois meninos a abraçaram. Camila abraçou os filhos. Seu coração transbordava gratidão. Agradecia por aquela dura provação que a havia tornado mais forte. Agradecia aos filhos que lhe deram forças para começar do zero. Meses depois, Camila aceitou o pedido de casamento de Alexandre. Não houve uma festa grande, apenas um jantar íntimo com as duas famílias. As crianças adoraram, dizendo que agora tinham uma irmã. No dia do casamento, Camila postou uma foto no Instagram, um novo começo, grata por tudo. Na foto apareciam os 4 juntos, formando uma família. Tiago curtiu e comentou, felicidades. Camila respondeu, obrigada. Uma palavra muito simples, mas que continha tudo, deixar ir e perdoar. No final do ano, a agência de Camila assinou um contrato importantíssimo. Estava atolada de trabalho, mas por mais ocupada que estivesse, sempre encontrava tempo para os filhos e para o marido. Sua vida estava cheia de atividades, mas era imensamente feliz. Cada dia amanhecia carregado de esperança. No Natal, Camila levou as crianças a São Paulo para entregarem os presentes aos antigos sogros. Helena havia envelhecido muito. Ao ver os netos, começou a chorar. Vó, não chora. Enzo secou as lágrimas da avó. A gente estava com saudade. Vamos vir te ver sempre? Quando foram embora, Antônio os acompanhou até o carro. Camila, perdoe a gente por tudo o que aconteceu, ele disse. Isso já é águas passadas, respondeu Camila. Se cuidem. Sim, já eram águas passadas. Os enganos, a dor, as lágrimas, tudo tinha acabado. A Camila de hoje tinha uma empresa, uma família, um marido que a amava e filhos maravilhosos. Tinha atravessado o túnel mais escuro e finalmente havia saído na luz. No carro, voltando para casa, as crianças dormiram. Alexandre segurou a mão de Camila. Tá cansada? Não. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. Tô feliz. Pela janela brilhavam as luzes da cidade. Cada janela iluminada era um lar. Camila agora também tinha o seu próprio lar. Desta vez de verdade, íntegro e cheio de amor. Lembrou daquela noite de desespero há pouco mais de um ano. Quando fugiu com os filhos, não sabia para onde estava indo. Só sabia que tinha que escapar. Agora agradecia aquela mulher corajosa que ela foi. Obrigada por não se quebrar, por escolher a dignidade e a liberdade. Talvez a vida seja assim. Há perdas e ganhos, há dor e alegria, há finais, novos começos. E a história de Camila apenas começou. Quando um casamento se transforma numa bela mentira, ir embora não é uma fuga, mas o maior ato de autossalvação. A força de uma mãe não se mede pela capacidade de aguentar, mas pela coragem de proteger um novo começo após descobrir a verdade. A verdadeira família não é formada apenas por laços de sangue, mas por aqueles que decidem ficar ao seu lado em qualquer tempestade. A mulher que escapou de uma vida dupla reconstruirá o seu próprio reino na sua própria terra. Mas desta vez os muros serão feitos de dignidade e a coroa de amor próprio.